ela com as entradas do multiplexador. Uma variável associada com as entradas do multiplexador, todas as demais variáveis da tabela verdade vão para a seleção. Para qualquer tamanho de tabela verdade funciona assim. Bom, se nesse caso eu colocar uma variável aqui na entrada, quantas vão sobrar para a minha seleção? Duas variáveis eu tenho na tabela, uma eu vou botar na entrada, sobra quantos para a seleção? Uma variável. Então eu tenho aqui um bit. Então ele é igual a 1. Portanto, quantas entradas eu vou ter? Uma, duas entradas. Então esse multiplexador, com uma variável apenas na seleção, ela só pode se assumir dois valores. Então vai ser um multiplexador de duas entradas e uma saída. Para a seleção do multiplexador, tá, é sempre mais conveniente eu escolher sempre as variáveis mais à esquerda. Então, em vez de escolher y, para mim é melhor escolher o x. Por quê? Porque os valores onde o x é 0 já estão aqui juntos. Então está tudo aqui, ó. Onde o x é 1, estão aqui. Então eu posso analisar como se fossem duas metades. Se eu escolhesse o y aqui, eu ia embaralhar a minha tabela. Eu ia ter que olhar essas duas linhas, onde o y é 0, e essas duas linhas onde o y é 1. Então dessa forma, escolhendo a variável da esquerda, eu divido a tabela ao meio. E funciona assim. O multiplexador, ele é um seletor. No momento que eu escolho uma das entradas, aquela variável que selecionou a entrada, ela não está mais fazendo parte da lógica do circuito. Então o x não está mais fazendo parte. É como se a minha tabela fosse dividida aqui, cortei o x fora, cortei daí a tabela em dois pedaços, duas tabelas agora, só entre y e s. Só entre y e s. Aí analisem ali e vejam o seguinte: se eu selecionei o x em 0, qual a saída que a variável s enxerga em relação ao y? Se eu for olhar só para isso aqui, tirei fora isso, eu tenho isso aqui. O que eu vejo entre o s e o y? Entra 0, sai 0. Iguais. Ou seja, a saída é igual a y. E aqui embaixo, o que eu enxergo? Y negado. Então, isso é o que o S enxerga. E esse circuito vai ter que representar a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu seleciono o x em 0, tá? Selecionei o x em 0, eu vou formar uma ligação virtual em que vai conectar a entrada e a saída, como se fosse um fio. Eu tenho um fio aqui, ó. Tem um fio. E a saída está me dizendo que ela é igual a y. A saída é igual a y. O que vai ter que ter no outro lado do fio aqui na entrada? Já que é um fio e lá tem que ser y, que valor que tem que estar aqui? Y. Então, já que ele fez essa conexão quando o x é 0, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Y. E quando ele seleciona o x em 1, que valor eu vou colocar aqui? Pronto, vocês acabaram de montar um circuito que funciona exatamente como essa tabela verdade, só que sem porta-lógica. Quer dizer, sem porta-lógica, entre aspas, né? Porque elas estão todas ali dentro do multiplexador. O multiplexador tem várias portas lógicas para que ele possa funcionar. Com uma tabela verdade de só duas variáveis, está pronto. Tá? Vamos fazer com três variáveis. X, Y, Z, isso aí. Então, a mesma coisa. Quero agora montar essa tabela de três variáveis
um multiplexador, que eu ainda não sei o tamanho dele. Mas eu sei que, como é que funciona a montagem. Quantas variáveis eu coloco na entrada do multiplexador? Uma. O que vai sobrar para a seleção? Duas. Se tem duas na seleção, quantas entradas vai ter esse multiplexador? 4. Então, se eu vou ter duas variáveis na seleção, eu vou ter 4 entradas. A entrada 0, a entrada 1, a entrada 2, a entrada 3. Quais as variáveis que eu vou escolher para selecionar esse multiplexador? XY. Né? Por comodidade. Por quê? Porque quando eu for analisar essas combinações, já está pronto ali. Ó. Dividir em 4 pedaços a tabela verdade. E todos os 4 pedaços tem ali XY00, XY01, XY10, XY11. Ou seja, o X e o Y, eles não fazem mais parte da tabela. Eu cortei. Eu tenho 4 pequenas tabelas entre saída e Z. Saída e Z. Saída, que nem lá em cima. Tá? Vou botar aqui, ó, chutar alguns valores para a gente analisar. Então, cada relação que tem entre o S e o Z, eu tenho que colocar ali o resultado. Nessas primeiras duas linhas, quando o XY é 0, 0, qual é a relação entre a saída S e o Z? Em relação à mesma ideia que eu fiz aqui. Se a saída é igual a Z. Tá? Se Z tem 0, a saída é 0. Se Z tem 1, a saída é 1. Nesse caso aqui, a saída é igual a quanto? Z negado. E agora? Nesse pedaço aqui, a saída é quanto? É Z. O X e o Y não pode ser usado porque eles estão na seleção. Então, o que eu tenho? Imagina, só funciona isso aqui na tabela. O que o S está enxergando na saída? 0. E aqui? Pronto, são os valores que eu vou colocar. Z negado, 0 e 1. Tá construído o circuito. E se tiver 3 variáveis, 4 variáveis, desculpa. Vou olhar isso aqui por enquanto. Numa tabela de 4 variáveis, uma
vai ficar na entrada do multiplexador. Quantas vão sobrar para a seleção? Se uma fica na entrada, sobram 3 na seleção. Quais que eu vou escolher? X, Y e Z. Então isso vai me dar 8 entradas. A entrada 0, a entrada 1, a entrada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E cada um desses pedacinhos vai determinar uma das entradas. Tá? Quando o XYZ é 00, que valor eu vou colocar aqui? Hã? 0. Aqui nesse pedaço é T. A saída é igual a T. São iguais. Aqui nesse próximo? T ainda. Na terceira? T negado. A quarta? Nessa? Tá pronto. Então, criei meu circuito, construí o circuito usando o multiplexador. Tá? Não é o circuito mais simples, porque, como eu já disse, quanto maior o multiplexador, mais porta-lógica tem dentro. Mas a praticidade de montar o circuito tendo o multiplexador é muito grande, porque eu não preciso nem simplificar e nem fazer nada. Tá? Não me interessa se o mapa de Carnot deu uma simplificação boa ou ruim, no multiplexador a implementação é sempre igual. Ah, ou é variável negada, ou é 0 ou é 1. Em casa, quando ali é igual a 0 ou igual a 1, como é que funciona? Eu não entendi essa parte. Tu tem uma tabela, na verdade, assim.